A Batalha dos Pêndulos. A principal característica de um pêndulo destrutivo é seu impulso agressivo de destruir outros pêndulos para conquistar adeptos em potencial. Com este propósito, o pêndulo trabalha para voltar seus seguidores contra os seguidores de outros pêndulos no sentido de, nós somos bons e eles são maus. As pessoas que se envolvem nesse tipo de discussão acabam perdendo o rumo e se empenhando por objetivos espúrios que erroneamente consideram seus. Esta é a natureza destrutiva do pêndulo. Lutar contra os seguidores de outros pêndulos é totalmente fútil e pode destruir vidas, a sua e a dos outros. A guerra é a manifestação mais extrema da batalha entre pêndulos. Cada pêndulo usa vários argumentos para persuadir seus adeptos a pegarem armas e a natureza do argumento é específica da época histórica. O argumento mais antigo e primitivo usado era simplesmente ordenar aos seguidores que tomassem algo das mãos de outros à força. À medida que a sociedade se tornou mais civilizada, os argumentos se tornaram um pouco mais refinados. Uma nação se declara suprema, progressista e a mais desenvolvida com todas as outras menos desenvolvidas, de alguma forma imperfeitas. O grande objetivo é elevar as nações subdesenvolvidas a um nível mais alto, usando a força a se resistirem. Metaforicamente falando, a concepção contemporânea de guerra é como uma colmeia pendurada em uma árvore na floresta. As abelhas selvagens do ninho estão ocupadas fazendo mel e criando seus filhotes, mas então, um pêndulo se aproxima do ninho e anuncia aos seus seguidores: olhem! Abelhas selvagens. Eles estão muito perigosos e devem ser destruídos ou, pelo menos, sua colmeia deve ser destruída. Se você não acredita em mim, olhe, e então o pêndulo agita o ninho batendo nele com uma vara. As abelhas voam para fora da colmeia e começam a picar os aderentes. O pêndulo então grita triunfante: veja como eles são agressivos. Eles devem ser aniquilados. Quaisquer que sejam os slogans de desculpa usados para justificar a guerra e a revolução, em essência, a motivação é a mesma: a batalha pelos adeptos. A forma da batalha pode ser diferente, mas seu único objetivo é conquistar o maior número possível de adeptos. Nova força é uma necessidade vital para o pêndulo, pois sem ela a oscilação do pêndulo cessaria completamente. A batalha dos pêndulos é uma luta inevitável pela sobrevivência. Terminadas as guerras e revoluções, continuam outras formas de batalha menos agressivas, mas ainda assim duras, como a luta pelo controle do mercado, a competição entre partidos políticos, todo tipo de marketing, campanhas publicitárias, propaganda ideológica e assim por diante. A sociedade humana é totalmente baseada em pêndulos, de modo que todos os campos de atividade são dominados pela competição. A rivalidade estende-se a todos os níveis, desde o debate público à competição entre clubes e indivíduos. Coisas que são novas, inusitadas ou estranhas sempre têm dificuldade em conquistar seu nicho e não apenas por causa da inércia do pensamento das pessoas. A principal razão para isso é que não é lucrativo para os velhos pêndulos sustentar a aparência de um noviço, que distrairia seus devotos. Por exemplo, os motores de combustão interna que tanto contaminam a atmosfera das nossas cidades poderiam ter sido relegados ao passado há muito tempo. Afinal, vários modelos de motores alternativos e ecologicamente corretos foram desenvolvidos há muito tempo. O problema é que eles ameaçam a queda dos pêndulos das corporações petrolíferas e, por enquanto, eles mantêm uma posição muito forte para permitir que algum inventor os limpe do palco. Esses monstros literalmente compram as patentes de novos modelos de motores e as mantêm em segredo, ao mesmo tempo em que declaram que têm baixos níveis de eficiência. Implementando sua estrutura em nível material, o pêndulo fortalece sua posição através de meios financeiros, instalações, equipamentos e, claro, recursos humanos. O pêndulo coloca seus favoritos no topo da pirâmide humana. Os favoritos são feitos líderes em todos os níveis, começando com gerentes de baixo nível e continuando até chefes de estado e geralmente não são obrigados a ter qualidades particularmente notáveis. Em regra, os adeptos tornam-se líderes cujas qualidades melhor se adaptam à estrutura do pêndulo. Para o favorito, pode parecer que ele alcançou resultados impressionantes em sua vida apenas por mérito individual. Até certo ponto isso pode ser verdade, mas a maior parte do trabalho de promoção de favoritos é realizada pela estrutura auto-organizada do pêndulo. Se os parâmetros de um favorito não atenderem aos requisitos do sistema, eles serão impiedosamente eliminados. A batalha do pêndulo é destrutiva para seus seguidores porque eles pensam que estão agindo por convicção pessoal quando na verdade estão seguindo a vontade de outra entidade.
Na maioria dos casos, a convicção pessoal dos devotos é assumida pelo pêndulo. Assim que uma pessoa se sintoniza com a frequência do pêndulo, uma interação começa a ocorrer entre eles em um nível energético. A frequência da energia do pensamento do devoto é estabilizada e sustentada pela energia do pêndulo. Ocorre uma espécie de lock-on e o aderente fica preso em um loop de realimentação. O aderente irradia energia para a frequência de ressonância do pêndulo que, por sua vez, alimenta um pouco de energia ao devoto, mantendo assim sua influência sobre eles. No nível material, este é um cenário padrão diário. Por exemplo, o pêndulo de um partido político conduz uma campanha eleitoral, atrai um novo devoto e lhe dá um pouco de energia na forma de sentimentos positivos como retidão, satisfação, dignidade e importância. O adepto pensa que está no controle da situação e ainda pode escolher sua afiliação enquanto, na verdade, o devoto foi escolhido, e o controle foi estabelecido sobre ele, e não o contrário. O aderente só parece estar agindo de acordo com sua própria vontade quando, na verdade, é o pêndulo que está manipulando artificial e imperceptivelmente a vontade do aderente. O aderente entra no campo de informação do pêndulo, socializa com outros que pensam sobre temas importantes e estabelece uma conexão energética com eles, e desta forma torna-se consistentemente sintonizado com uma certa vibração. Mais tarde, o adepto pode começar a sentir que o pêndulo não correspondeu às suas expectativas e começar a ter dúvidas sobre seu antigo ídolo. Quando isso acontece, a frequência da energia do pensamento do adepto sai do laço do pêndulo. O aperto do pêndulo varia dependendo de sua potência. Em alguns casos, o devoto pode simplesmente sair. Em outros casos, o herege pode pagar com sua liberdade ou mesmo com sua vida. Um pêndulo controla com firmeza a frequência da energia de pensamento de um adepto ao domina-la. É como quando você está cantarolando uma pequena melodia para si mesmo, mas percebe que alguma outra música alta está sendo tocada nas proximidades. A música alta domina seus sentidos, tornando extremamente difícil manter o foco em sua própria música. Para os propósitos do transurfing, não importa muito como a interação ocorre em um nível energético entre o pêndulo e o devoto. Examinaremos a natureza da interação usando um modelo simplificado. Ninguém pode explicar com precisão como algo realmente acontece porque nesse nível de questionamento é preciso perguntar o que se entende por realmente, e as perguntas e especulações continuam com o processo infinito de aprendizado. Não é isso que nos interessa aqui, então vamos nos contentar com modelos simplificados e metáforas que sirvam ao nosso propósito, satisfeitos com o fato de sermos pelo menos capazes de entender algumas coisas. Agora veremos como os pêndulos manipulam seus adeptos.